Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Hoje, dia 22 de março, é um domingo. Se Deus quiser, às 17 horas, mais ou menos, 17h30, entre 17 e 17h30, eu vou mandar um áudio com oração. E eu creio que essa oração não vai ser a minha oração, é a nossa oração. Então, se você tem algum pedido de oração, um nome específico de uma pessoa e você me autoriza a falar o nome na hora da oração, manda aí, manda no Face Gota de Sabedoria, Pastor Hermes Faustino Júnior, manda no nosso número aqui do Gota de Sabedoria, manda no nosso canal, se você puder, curta o nosso canal, acione o sino, Gotas de Sabedoria Oficial, tá bom? Nesses dias que eu tenho falado sobre vencendo a pandemia da alma, eu tenho falado no Salmo 23. Qual é a minha preocupação? A minha maior preocupação é que passemos por essa dificuldade, essa pandemia e percamos de vista a oportunidade de crescimento. Confesso a vocês que quando eu vi tudo isso começando a acontecer na China, tomando toda aquela proporção, o medo, o pavor tomando conta dos países, especialmente o nosso, eu comecei a orar. Eu não gosto muito de fazer essas exposições, mas orei, fiz jejum. A minha intenção e o meu pedido a Deus é que não deixasse isso chegar em nosso país. E eu vi as coisas acontecendo e chegamos aonde estamos. Hoje, chego à conclusão de que talvez tenha sido uma permissão de Deus que gere em nós muito crescimento. Talvez essa pandemia nos dê a oportunidade de parar nossa agenda, de fazer reflexões, de perceber o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós estamos tão cheios de religião, de estatística religiosa, o quanto nós estamos cheios de ajuntamento, mas pouco assentamento diante de Deus, o quanto nós somos desafiados pelo Senhor a ter essa experiência com o Salmo 23, com as experiências do pastor do Salmo 23, mas também como nós precisamos ladear a vida com o que Deus fala para nós. Como nós necessitamos ansiosamente descobrir quais são as questões do nosso interior que precisam ser mudadas. Há uma sede em nosso coração de algumas coisas e que eram evidenciadas antes dessa pandemia. Nós não tínhamos tempo, nós não tínhamos agenda, nós não tínhamos a percepção de como Deus estava falando conosco. Eu não gosto de ir para os extremos, para as polarizações. Eu tenho muito cuidado com algumas palavras, mas perceba bem como que o mundo estava sendo conduzido antes dessa pandemia. Veja como afetou a religião, por mais forte ou fraca que seja a sua expressão, o seu poder, o seu controle. Veja como afetou o centro mundial de turismo, os lugares com petróleo, os lugares com as festas mais famosas do mundo. Então eu chego à conclusão de que nós precisamos respeitar o que está acontecendo e buscar oportunidades de crescimento. Cada dia eu tenho anotado alguma coisa que eu tenho aprendido com a pandemia. A pandemia tem sido uma professora para a minha consciência. E quando falamos do Salmo 23, é importante entender que quando potências mundiais, religiosas, se curvam diante de um vírus, quando o petróleo, o turismo, as festas, a religião se prostra diante de um vírus, isso significa e demonstra a nossa fragilidade. O quanto parecíamos fortes e somos fracos. O quanto parecíamos que podíamos todas as coisas e percebemos que não podemos nada. E aí, paradoxalmente, a Bíblia diz em Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, inclusive, olhar para o alto e dizer: Senhor, eu estou entendendo mais ou menos o que está acontecendo. E aí, é importante que busquemos forças para orar, especialmente por aqueles que estão na linha de frente, médicos, professores, médicos que muitas vezes estão numa área de risco, na sua faixa etária, profissionais que precisam produzir alimentos, a cadeia alimentar do Brasil, transporte.
enfermeiro muitas vezes que precisa, precisa abrir caminhos para que os outros profissionais venham, transportes de segurança. Poderíamos falar aqui muitas profissões e nós nos colocamos diante de Deus para orar por cada uma dessas profissões. Mas o Salmo 23 para nós é um ensino profundo de Deus. Dificilmente você vai encontrar na Bíblia um texto tão conhecido, tão recitado, tão redigido, tão escrito, tão exposto quanto o Salmo 23. E esse salmo do pastor, do bom pastor das suas ovelhas, talvez percebamos que, embora curto, apenas 6 versículos, ele é longo, amplo, elástico na sua profundidade. E é um salmo com profunda inspiração divina. Ele é um salmo que, mais do que as experiências de Davi, da sua profissão, da sua missão de vida, nós percebemos que nenhum homem seria capaz de, de arrotar, no bom sentido, verdades tão profundas como o Salmo 23. E hoje, eu queria que você guardasse no seu coração a expressão quando Davi, abrindo a sua boca, ele disse: O Senhor é o meu pastor. É uma posse compartilhadora, é uma posse que não fica para ele. Quando nós vamos percebendo a continuidade desse texto, fica claro que Davi tem uma posse de entrega, uma posse de partilha. Então, querido, querida, tudo que nós temos, tudo que nós somos, precisamos partilhar com o outro e com a outra, tá bom? Se você puder, passe essa gota para pelo menos 2 pessoas e diga para ela, escute até o final. Senhor, eu quero orar pedindo por cada pessoa que escuta essa gota e por aquelas que não escutam, por profissionais, diversas as áreas, diversas as profissões. Quero orar agradecendo pela sabedoria que o Senhor tem derramado nas pessoas para ficar reclusos em casa. Te peço pelos profissionais, pelos políticos, pelas pessoas que estão diretamente na posição de tomar decisões. Oro por mim, oro por minha família, oro por minha comunidade de fé, oro por minha cidade, oro pelo meu estado, oro pelo meu país, oro pelo meu mundo. O mundo que Deus criou. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.